gostava de começar por falar um bocadinho o que é ISC, só para saberem mais ou menos o que é que eu depois vou falar. A gente somos uma companhia que faz software livre. Não sei se não tiveram a ouvir o Stallman a falar. Somos daqueles que fazem open source. Portanto, não somos daquela religião dele. A gente põe menos travas a como o nosso software é utilizado lá por fora. E o software que a gente faz é basicamente o software que se utiliza quase todo o mundo para os serviços de DNS. É um software que se chama Bind. Se vocês alguma vez usaram Linux ou BSD de algum tipo, com certeza que o utilizaram. E a parte disso também levamos operações de servidores de DNS como serviço público, servidores de raiz, etc. Isso é uma das coisas que eu faço. Não estamos diretamente envolvidos nas questões de IPv4, mas isto tem mais que ver com outro tipo de trabalhos que eu faço. Trabalhei durante um tempo no RIPE-NCC, em Amsterdão, que é a organização europeia, é uma organização independente de provedores de internet, que é a que distribui as direções IPs que depois toda a gente utiliza aqui na Europa, não é? E continua a fazer coisas com eles. Então, não sei se já ouviram falar, a internet, desde que começou, há já uma data de anos, tem estado a utilizar um protocolo de base que se chama IPv4. E já há um tempo que se vem a falar de o fim do IPv4. E eu gostava de passar aí um tempinho agora a falar do que é que isto quer dizer e o que é que a gente tem, que problemas é que isto vai dar para todos nós. Se tiverem alguma pergunta, façam um favor de interromper em qualquer momento que eu trato. Se não os virem, não estou a tentar ser desagradável, é que provavelmente não os vi, tá? Isso é só questão de insistir um bocadinho. Mais ou menos isso é os temas que eu vou falar hoje. Ganho de história do IPv4, como é que a gente chegou até cá, se isto realmente vai acabar ou não, quando, e depois quais são as alternativas que a gente tem agora para continuar a crescer na internet. Um pouco de história. A internet começou já há uma data de anos, fim dos 60, 70. E foi a grande diferença que esta rede tinha com respeito a outras redes anteriores, sobretudo as redes telefónicas, foi a mudança do modelo. Quase toda a gente fala do passo de redes telefónicas tradicionais, que são redes em que se utilizam circuitos para comunicar dois pontos quaisquer, às redes de pacotes, onde não há nenhum circuito preestabelecido, mais além de a linha que liga dois nós entre eles. Mas há uma coisa que eu acho que ainda é mais importante, que teve importância no desenvolvimento depois da internet, que é a diferença entre estas duas redes. As redes telefónicas tradicionais, a inteligência dos aparelhos que ligam à rede está toda dentro da própria rede. Quando vocês pensam numa rede de telefones, o aparelho de telefone que cada pessoa tem na sua casa não faz grande coisa. São os computadores, os switches que estão nas centrais telefónicas que dão os serviços todos, não é? Começaram por ser mecânicos, agora são eletrónicos, tudo isso, mas toda a inteligência está lá. O que é que isto quer dizer? Se uma pessoa quer utilizar a linha de maneira diferente, normalmente não pode. É preciso a companhia de telefone autorizar esse serviço novo, eles é que decidem que serviços é que entram e que serviços é que não entram. Levam mais ou menos dinheiro por isso, essa não é a parte importante. No entanto, nas redes IP, a inteligência estava não na rede, senão nos computadores, nos dispositivos que se ligam à rede. A rede só se encarregava praticamente de levar os pacotes de um lado para o outro, levar a informação de um lado para o outro, essa é que é a função principal da rede e mais nada. Toda a inteligência, todos os programas, todos os serviços que se oferecem na internet estão determinados por servidores e os clientes que estão ligados à rede e não pela própria rede. Isto foi uma mudança grande de princípio de funcionamento e foi o que realmente levou a internet a crescer da maneira que tem crescido, não é? Senão ainda estávamos à espera de que alguém ligasse o voicemail para nós. Há outra coisa que também foi importante no desenvolvimento da internet, pelo menos no princípio, até isto despegar, que foi a existência de uma coisa que se chama o BSD Unix. Foi a primeira implementação dos protocolos IP que esteve disponível para muita gente
e que, ainda por cima, estava disponível para qualquer pessoa que tivesse um computador poder instalar e utilizar. Não só tinha lá os protocolos, também tinha toda uma capacidade para desenvolver programas. Vinha com um computador, vinha com todos os include files em C, que eram precisos para poder utilizar isso e fazer, se uma pessoa tinha uma ideia nova, fazer um programa que a implementasse. E como a rede só tinha que deixar passar os pacotes entre duas máquinas, qualquer pessoa era livre de pensar e inventar qualquer outra aplicação. E depois também há a questão de a diferença de custos que veio de passar de utilizar circuitos para utilizar pacotes. Quando uma linha telefónica normalmente estabelece comunicação entre dois pontos, faz uma reserva de recursos desde o ponto inicial ao ponto final e essa reserva fica feita independentemente de se está a fazer a utilização desses recursos ou não num determinado momento. Quando o típico problema de quando há um silêncio na linha, o canal de 64 kilobits continua a ser utilizado e não está disponível para outras coisas, embora não haja mesmo nenhum sinal a ser transmitido. Com os pacotes, isto é muito mais eficiente e pode-se utilizar melhor a capacidade da rede. Não é? Esta que foi a razão que eventualmente levou todas as companhias telefónicas a passar para voz sobre IP dentro das próprias redes deles, não é? Apesar de terem lutado contra tudo isto. Isto tudo junto, o que é que deu? Deu lugar ao crescimento da rede. Aqui há uma estatística de um tipo chamado Jeff Houston, Chief Scientist do APNIC. É um tipo que tem feito investigações e reportes sobre a evolução da rede desde há muitos anos. Aí está o URL onde eu tirei este gráfico. Se vocês estão interessados em toda a evolução do IP ao longo da história e o que é que também nos espera no futuro, os sítios deles são mesmo bons. Este gráfico o que mostra é o crescimento da internet, da tabela de routing da internet, desde o ano 94 para cá. Vê-se como estava a despegar aí a fim de 99, 2001, que foi quando a web realmente começou a ser utilizada por toda a gente. Vê-se o problema que houve com o bubble dos .com em 2001, como aquilo deixou de crescer aí ao ritmo que estava a crescer durante um tempo. E como pouco depois se voltou a crescer de maneira como se não tivesse acontecido nada anteriormente e como até a internet tem chegado até ao ponto que agora é praticamente se fosse um serviço como se fosse a água ou a luz em casa de cada pessoa. E até a crise de 2008, 2009, a crise em que a gente está metidos agora, vamos lá saber quando é que isto acaba, já nem tem afetado o ritmo de crescimento porque isto já passou, a internet passou de ser um luxo a uma coisa que toda a gente utiliza e depende, não é? Como todas as coisas que crescem, houve uma série de problemas. Houve logo uma série de problemas à partida, quando o crescimento começou a ser em sério, quando não era só as universidades que tinham os computadores centrais ligados, passou a haver muitos mais computadores ligados, que vieram dar problemas enquanto à utilização das direções IP. Cada nodo que se liga à rede precisa de uma direção IP que tem que ser única para poder identificá-lo, tanto o sítio onde está, como qual é que é a máquina que está a falar. Que isso é um bocadinho do problema, combinar estas duas coisas, a localização e a identificação num só coisa, tem sido um dos grandes problemas da internet para a hora de evoluir. Mas bem, como os computadores iniciais da internet não tinham assim grande capacidade, qualquer telefone inteligente de hoje tem muita mais capacidade de processamento do que tinham os computadores originais. Houve uma série de simplificações que foi feita para pôr a rede a andar quando foi criada. Uma delas foi a classificação de blocos de direções em diferentes tipos. Que foi onde apareceu essa coisa de que, não sei se vocês ouviram já, das classes A, B e C de direções. Basicamente eram grupos de blocos de direções grandes, onde estava definido para cada um deles quantos bits é que eram, quantos bits da direção de 32 bits, que é uma direção de IPv4, quantos bits correspondiam à rede, à parte da rede e quantos é que correspondiam à identificação do host. E isto era um bocadinho rígido, simplificava muito os programas iniciais, mas é um bocadinho rígido. Sobretudo porque as classes A têm lugar para 16 milhões de hosts. E é muito difícil qualquer organização justificar
obter uma classe A, porque poucas organizações há que tivessem esse tamanho. As classes C, no entanto, tinham 256. E isso era pequeno demais para quase toda a gente. Numa universidade era fácil ter 256 ou mais computadores na época. E então toda a gente começou a pedir classes B. Quando isto começou a crescer, toda a gente queria classes B e começaram-se a esgotar. Começaram-se a esgotar muito rápido. Começou-se logo a ver que isto ia ser um problema em breve. E então passaram-se duas vias de solução. Uma que se chamou CIDR e outra que levou mais tempo, ainda estamos a pensar nela, que é o IPNG. New Generation, ou Next Generation. O CIDR foi uma espécie de patch que se aplicou a como se utilizavam as direções na internet, a como funcionava toda a capa de routing que leva os pacotes de um lado para o outro. E foi uma ideia muito simples. Foi a ideia de simplesmente acabar com a classificação das direções em classes A, B e C. Com esta flexibilidade que se introduziu ao acabar com o conceito das direções de A, B e C, conseguiu-se uma melhor utilização dos recursos, das direções que estavam disponíveis, né? Em vez de o número de bits que se utilizam para a rede e para os hosts vir predeterminado, passou-se a uma coisa flexível. As direções passaram-se a escrever utilizando um número de 32 bits, uma barra e um númerozinho entre 1 e 32 a continuar, que diz simplesmente para cada direção de 32 bits, que vocês já sabem, que imagino que são escritas com 4 números inteiros, cada um correspondente a um dos bytes. E a parte de trás, nesse caso 24, no exemplo que está posto, diz quantos bits desses é que correspondem à parte da net e por diferença, quantos é que correspondem à parte do host, não é? Nessa rede seriam 8. Essa é a típica rede que se utiliza dentro das casas de cada um, quando se tem uma rede DSL ou cabo. Por várias coisas, o tamanho mínimo de blocos de direções que se pode utilizar hoje na internet acabou por ser um /24, blocos de 256 direções. Não foi sempre assim, ao princípio podiam-se usar coisas mais pequeninas, blocos de 4 ou 8 direções, mas isso deu uma série de problemas. Houve bastantes erros por parte de pessoal de operações, que por outro lado é normal, todos somos humanos, que levaram a vários incidentes em que de repente a tabela de routing da internet explodiu e tirou abaixo a internet um par de vezes, 97, 98. E então toda a gente começou a aplicar filtros para limitar o impacto deste tipo de erros. E isso deu diretamente em que o bloco mínimo de direções que hoje se pode utilizar na rede, seja a nível de provedor de internet, seja um /24. Tira um bocadinho da flexibilidade que a gente tinha, mas ainda é suficiente para permitir o crescimento da internet, não é? Então, o CIDR permitiu uma utilização muito mais densa do espaço de direções. Aquela coisa das classes estava a deixar muitos buracos por todos os lados. Estavam-se a acabar as direções e, no entanto, havia poucas direções que estavam realmente a ser utilizadas. E também permitiu reclassificar todo o espaço que estava livre, sobretudo nas classes A, para ser utilizados em troços mais pequeninos. E, desta maneira, como a gente tem continuado a crescer na internet até hoje. Houve outra coisa que apareceu, entretanto, que provavelmente vocês também se não conhecem, e que contribuiu a permitir crescer a internet mais para lá do que estava previsto no princípio, né? Isto foi os NATs, Network Address Translation. São softwares que normalmente vêm como parte de routers dos que entregam os provedores de internet quando a pessoa liga com eles, ou DSL ou a cabo, mas que não vêm só aí, podem estar dentro do próprio computador, podem estar em routers do provedor de internet, não é? O que faz isso é separar a parte da internet em dois, a internet do lado de dentro e do lado de fora. A parte pública da internet continua a ter que utilizar direções públicas, como qualquer outro host utilizava entretanto, mas a parte de dentro pode então passar a utilizar umas direções que se chamam direções privadas.
houve um standard definido já, não sei, há 20 ou 30 anos, que identificou uma série de blocos de direções, como direções privadas, que toda a gente podia utilizar, sem ter que coordenar quem mais no mundo é que estava a utilizar essas direções. Portanto, são direções que aparecem repetidas na rede em vários pontos do mundo. E esta caixa, este software chamado NAT, fazia uma tradução entre as direções que se estão a utilizar no interior e as direções que se estão a utilizar no exterior. O que isso quer dizer é que, por exemplo, nos casos dos DSL, o provedor de internet que vocês contratam dá-vos uma direção IP e dentro vocês têm normalmente várias centenas que podem utilizar para poder utilizar mais de um computador, ou seja, lá o que quiserem, dentro da vossa rede, dentro da própria vossa casa, da própria rede. Houve uma série de problemas com isto. Isto, efetivamente, bloqueia a direção direta, a ligação direta entre os dois computadores que estejam a falar na internet, porque há este mecanismo de tradução. As direções que o computador, por exemplo, dentro da vossa casa utiliza para mandar os pacotes são alteradas quando passam por esta caixa de NAT antes de sair à internet pública. E então já os computadores dos dois extremos já não se estão a ver diretamente. E isto dá uma série de problemas. Por causa deste problema, volta a definir a utilização das direções IP, o IETF, que é o corpo que se encarrega de definir os estándares que se utilizam na internet, recusou-se, em princípio, durante anos, a fazer estándares que definissem como é que é o funcionamento correto, ou pelo menos, não sei se correto seria a melhor palavra para utilizar isto. Qual é que seria a forma standard de fazer estas coisas funcionarem para poderem interoperar entre elas? O que aconteceu é que, evidentemente, se não há um standard, isso não é uma questão que vai parar as pessoas, vai impedi-las de fazer, seja o que for que elas querem fazer, e então o que sim faz o impacto direto da falta de um standard é que cada um decide fazer as coisas de uma maneira diferente. E isso tem sido um grande problema para uma data de coisas na internet. O mecanismo de NAT não é uma coisa própria dos standards de TCP/IP e então o software que eu tenho neste computador, por exemplo, não sabe nada disso, não sabe como é que vão ser traduzidas. O software está sempre a imaginar que tem acesso direto à internet, à rede, e que, portanto, eu posso abrir um porto de comunicação para dar um serviço qualquer e que vou receber as petições de qualquer outro computador nesse porto, que é suficiente com anunciar isso para a rede. Como tenho esta capa de NAT no meio, a visibilidade que este computador tem da rede só chega até essa caixa de NAT e não mais além. E isso tem sido uma data de problemas, porque as pessoas gostam de ter servidores em casa, para seja lá o que for, que queiram utilizar. E então, inicialmente, o software de NAT permitia a configuração manual de mapas, em que se estabelecia uma correspondência direta entre um porto IP na direção exterior com um porto IP numa direção privada interior, que solucionou o problema um bocadinho, que é que nunca dá jeito de ter que estar a fazer estas coisas à mão, não é? E então, para tentar solucionar isso, desenvolveram-se uma série de protocolos para tentar fazer essas coisas de forma automática. A Microsoft apareceu com esta coisa chamada UPnP, que não é um standard escrito, mas que toda a gente utiliza agora. A Apple modificou isso ligeiramente e apareceu com o NATPMP, que isto obrigou basicamente todas as caixas de NAT a terem implementações para os dois protocolos. Normalmente até mais de uma das versões deles, porque nunca se sabe o que é que as pessoas vão ter nos computadores em casa, não é? E isto só faz complicar tudo. Agora está-se a trabalhar no IETF em mais uma versão do protocolo, que mistura o PMP com NATPMP, que é o chamado Port Control Protocol, e isto tem sido a complicar e cada vez está mais complicado. E as coisas funcionam mais ou menos quase sempre, mas já há situações em que é difícil, não é? Mesmo assim, cada vez há mais gente, que se quer ligar. Na Ásia, onde vive praticamente um terço da população, já têm estado a crescer economicamente e agora são uma data de gente que quer estar ligada. Sim? Onde não há standardização é no NAT
em nenhuma das coisas. Tudo o que cheirava a NAT, o IETF disse logo que não queria saber nada disso. Até há 1 ano, 2 anos, porque começaram a perceber, por fim, que ignorar um problema não fazia o problema desaparecer. E então agora estão a trabalhar em standards, em tentar ter um mecanismo comum para tudo. Não é? Mas não havia standards do PNP, a Microsoft fazia o que queria, porque foram eles que inventaram, o NAT-PNP fazia o que queria, o próprio mecanismo de NAT não tinha comportamentos definidos, e agora estamos a tentar arranjar tudo isso. Vamos lá ver. Bem, com toda esta gente que tem estado a ligar-se à internet nos últimos anos, tanto a utilização do CIDR como a utilização do NAT, que têm contribuído a gente poder continuar a crescer, estão a chegar ao limite, porque mesmo com toda esta situação, cada um de nós continua a ter que ter pelo menos uma direção IP pública. E já somos muitos, e então estamos agora a chegar a uma situação em que realmente as direções IP estão a acabar. Estão a acabar no sentido em que já não há mais, que não estejam já a ser utilizadas em alguma parte do mundo. Como já, isto é uma história que já se ouviu ao longo dos anos. Por exemplo, quando o CIDR foi inventado, havia gente que dizia que a internet ia explodir em mais 2 ou 3 anos. Isto foi em 93. Portanto, parecia que a internet ia acabar em 95 e agora estamos em 2012 e ainda por cá andamos. Há gente que não tem acreditado muito outra vez nesta conversa de se as direções IP vão acabar ou não. Mas, para dar uma ideia, eu pus aí os números de quais é que são as estimações atuais de quando é que isto realmente se vai acabar. Quando é que não vai haver direções que já não tenham estado a ser utilizadas por algum de nós, algum dos que já estamos ligados, e que permita ligar pessoas novas à internet. Com o crescimento da Ásia, evidentemente, a organização que entrega as direções, que distribui as direções na Ásia-Pacífico foi a primeira, a APNIC, estão a ver aí. Todos os dados estão novamente disponíveis nessa direção, nesse URL. Em abril do ano passado, quase faz 1 ano agora, na Ásia-Pacífico deixou de haver direções novas disponíveis para novos computadores se ligarem à internet. Pelo menos a nível da organização regional. Evidentemente, cada provedor tem a sua reserva local. Quando pede direções, uma pessoa não pede direções, uma organização não pede direções só para o dia seguinte, pede direções para 6 meses ou 1 ano de trabalho. E eles têm estado a continuar a crescer, esgotando as reservas locais. Mas quando forem preciso pedir mais, já não vão poder conseguir mais. Porque a APNIC já não tem mais. No resto do mundo, isto vai estar a continuar a evoluir, e aí estão as datas de predições de quando é que isto vai acabar no resto das organizações do mundo. O RIPE-NCC, que é o que mais diretamente nos toca, que é a organização europeia, que distribui as direções de IPv4, está previsto que essas direções acabem à volta do verão deste ano. Portanto, depois disso, pois, sei lá, a Portugal Telecom, ou seja, quem for de vocês obtém esse serviço, terá uma reserva local, porque eles terão direções para trabalhar durante 6 meses, 1 ano, seja lá o que for que tiverem, eventualmente vão esgotando e depois vamos ter este problema, não é? Como é que a gente vai continuar a crescer? A ARIN, a terceira que está nessa lista, é encarregada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, interessante, parece que vão mais devagar, que têm direções para mais tempo. Isto é só a consequência de uma coisa que eles começaram antes e têm reservas dentro dos provedores de internet que são maiores do que no resto do mundo. E depois estão as outras 2 regiões do mundo, a América Latina e a África, que, por enquanto, vão a um ritmo menor e que, portanto, vão ter reservas de direções para durar um bocadinho mais. Mas as gráficas de consumo de direções que estão aí em baixo à direita não enganam ninguém, não é? Isto vai continuar a crescer e, eventualmente, pode que a predição não dê exatamente o dia e o mês onde isto se vai esgotar, mas vai-se esgotar, não é? O que é que isto quer dizer? Vai desaparecer o IPv4? Não. Todos nós que já temos IPv4 vamos continuar a utilizá-lo, não é? Não só o facto de ninguém poder ter direções novas não quer dizer que os que já estamos vamos perder as direções que já estamos a utilizar, não é? Isto tem sido
motivo de discussão, evidentemente, sobretudo por parte dos governos dos países em desenvolvimento, porque não acham que isto seja uma situação justa, não é? Agora, países que estão a começar a crescer agora, encontram-se que as oportunidades de crescimento que eles têm vão estar limitadas se não se faz alguma coisa. E que, entretanto, nós que já temos direções há tempo, vamos continuar a poder viver a vida como se quase não acontecesse nada. Então, que alternativas é que a gente tem? Uma é esticar o IPv4. Há ideias aí dar à volta, sobre mecanismos que se podem utilizar para tentar fazer isto durar um bocadinho mais. E a outra é o IPv6. Todas têm vantagens e inconvenientes, não há nenhuma solução mágica, não é? O mecanismo que toda a gente fala agora para tentar esticar o IPv4 um bocadinho mais, fazê-lo durar mais anos, é uma coisa que se chama NAT 444. O NAT de que eu falei antes, o NAT que toda a gente está mais ou menos familiarizada, chama-se NAT 44. Liga duas redes, uma interna e uma externa, que ambas estão a utilizar IPv4. O que é que o NAT 444 faz? Mete uma capa mais de NAT por cima disso. Portanto, isto é a situação normal. Eu tenho um computador na minha casa, não é? E tenho um router de DSL. Ligo-me à internet através da linha de telefone. E isto vem com a caixinha de NAT dentro, que eu mais ou menos tenho acesso para configurar, mudar, fazer comportar aquilo como mais ou menos eu quero. Tem uma série de problemas. Se eu tenho um computador e quero dar um serviço, instalar um servidor Apache do web dentro de casa. Normalmente o web funciona sobre o porto 80 de TCP/IP. Não é? Na direção pública, na que dá face à internet, só vou ter um porto 80 numa determinada direção. Se eu só tenho uma direção, também só vem um porto 80. Se eu tenho mais de um computador dentro da minha casa que quer dar o serviço de web, só um deles é que vai poder ter o porto 80, que se vê de fora. O segundo não vai poder porque só há um. Portanto, isto funciona muito bem quando todos os computadores de dentro estão só a funcionar como se fossem clientes de serviços que estão a ser executados do outro lado. Mas se eu tentar dar um serviço, tenho este problema em que só há recursos limitados, não é? A ideia do NAT 44, o que é? Partimos da mesma situação, eu continuo a ter a mesma caixinha NAT no meu acesso à rede. O que é que, em vez de ter a ligação direta à internet, agora vou ter que passar por dentro de outra caixa de NAT que esta vez não vai ter sob o meu controle, senão vai estar sob o controle do provedor de internet. Está bem? Isto é o que eles chamam Carrier Grade NAT. Os grandes provedores, as companhias de telefones de antes, sempre gostam de pôr esta coisa do carrier como se fosse alguma coisa especial dentro de quando eles utilizam computadores ou serviços. O que isto quer dizer é, praticamente, é um computador grande que faz a mesma coisa que este pequenino faz em casa de cada um, mas em vez de fazer só para a rede de 2 ou 3 computadores que cada pessoa tem em sua casa, faz para milhões. O problema que isto tem é que, normalmente, os utentes... Sim? Pode fazer... O que eles fazem é... obrigam-te a compartilhar uma direção IP. Está bem? Então... Se eu quiser usar 30 mil portos ao mesmo tempo, mais ninguém... Pois é, que aí é que está a questão, é que não vais poder utilizar 30 mil portos ao mesmo tempo. Quer dizer, tu, agora neste lado, tu tens uma direção IP e tens 65.500 portos que podes utilizar da forma como quiseres. Os únicos problemas é quando tens duas máquinas que querem utilizar o mesmo porto. Com a introdução do CGNAT, o que acontece é que tu não vais ter os 65.000 portos. Em cada direção IP vais ter 1.000, 2.000, se tiveres sorte, que vão ser definidos pelo provedor de internet. Está bem? Portanto, eles estão a pensar que isto vai dar que a direção IP pública, em vez de dar serviço a uma ligação de usuário final, vai passar a dar serviço a 60, mais ou menos. Eles, evidentemente, têm direções IP. O que eles estão a fazer é aumentar a densidade de
utentes que podem compartilhar uma direção IP. Antes era uma para ti e fazias o que quiseste com ela. Agora só tens um bocadinho da direção IP. Isto não devia de ser proibido. Bem, eu não vou responder a essa pergunta. Eu vou tentar explicar quais é que são as alternativas e vocês é que vão responder a essa pergunta. No dia em que isto acontecer, eu entro com uma espingarda dentro do ISP. Diz. Sim. Está bem. A pergunta é o que é que acontece se dentro desta rede do ISP mais de uma pessoa consegue, quer utilizar um serviço ou quer fornecer um serviço. Bem, isso depende do provedor, não é? A resposta pode ser não, e então provavelmente tens obrigado a contratar um serviço de business para teres direito a utilizar o porto que queres. Ou pode ser, por exemplo, hoje a maior parte dos provedores dão direções IP dinâmicas, não é? Quer dizer, a direção IP que tu tens aqui, de face à internet pública, é capaz de mudar se tu apagares e acenderes o modem, não é? O que eles vão fazer, e se queres ter uma direção fixa para poder ter um servidor, normalmente pagas mais de 10 euros por mês ou coisa assim. Alguns provedores dão esse serviço, não é? Eles não lhes custa nada, mas levam-te 10 euros, por exemplo, 10 euros por mês para teres a mesma direção. Eles podem passar a começar a fazer a mesma coisa, não só na direção, senão também nos portos. Se tu queres ter o porto 80, então pagas mais. Dão-te menos serviço e pagas mais. Está bem? Isto é mais ou menos a explicação que eu já dei. Está o problema este de que o serviço de internet que uma pessoa passa a receber quando isto entrar em ação, quando estes mecanismos entrarem em ação, já não é exatamente um serviço de internet como a gente tem estado habituado até agora, não é? Estás a ouvir? Não? Não, tá, desculpa. E então vai haver problemas estes, como se eu quero ter um Apache a dar um serviço de web, o que é que acontece? Se eu quero ter um BitTorrent que tem que ter uma direção, um porto para estabelecer a ligação, como é que vai ser? Se eu quero ter um game server na minha rede, como é que vai ser? Tudo isso vai ser uma série de problemas e, desde o ponto de vista da rede, também há uma série de complicações. Já não há só uma capa de tradução, há duas capas de tradução. Até agora, por exemplo, um cliente que tem que dar informação sobre a direção IP a outro serviço, por exemplo, sei lá, os telefones SIP, de voz sobre IP. O SIP mete a direção IP dentro do pacote e se tu estás atrás de uma caixa NAT, não sabes qual é que é a tua direção exterior. Então há esta invenção que se chama o protocolo STAN, que basicamente utiliza servidores públicos em que se manda um pacote e recebes de volta um pacote com a direção que esse servidor viu que tu chegavas lá. E então tu sabes essa resposta e podes modificar a direção que utilizas dentro do pacote SIP como sendo não a direção que o teu computador tem, mas sim a direção que vai ter o pacote quando sair à internet, não é? Todo esse mecanismo vai deixar de funcionar quando, em vez de haver uma capa de tradução, passar a haver duas. Qualquer pessoa que queira programar uma aplicação nova vai ter que passar grande tempo, se a aplicação utilizar a rede, evidentemente, a programar com problemas deste estilo para conseguir que as coisas funcionem. Todo o modelo em que a rede só se encarregava de levar os pacotes de um lado para o outro e não interferia com nada vai ser quebrado. E as pessoas que têm que estar a fazer os programas novos vão ter que estar a lidiar com todas essas complicações que antes até agora não existiram, não é? Portanto, tem uma série de inconvenientes. Mais ou menos isto é o resumo. Há uma coisa mais que está a falar aí que ainda não mencionei, é esta questão dos walled gardens.
Uma das coisas que as companhias de telefone nunca gostaram da internet foi a possibilidade de eu poder utilizar qualquer serviço sem ter que pedir licença, sem ter que pagar mais por esse serviço quando me ligava à internet, não é? Perderam uma série de controle sobre o que é que estava a acontecer com a rede deles em cada momento. Com a introdução de uma capa adicional de NAT, que eles controlam, eles podem ter a possibilidade de voltar a ganhar esse controle que perderam, não é? E isso é bastante atrativo. É bastante atrativo porque podem-te pedir, como a gente estava a dizer antes, se queres ter um serviço de web, pagas um bocadinho mais. Se queres que a tua voz sobre IP funcione, pagas um bocadinho mais. Se a gente quer excluir o Skype da nossa rede, é só não habilitar a tradução no nível de NAT e já está, pronto, desaparece. É uma mudança muito, muito grande no modelo em que como a internet tem funcionado até agora, não é? Também introduz custos para eles, não é? A configuração e o controle de uma máquina CGNAT não é exatamente uma coisa fácil, não é? Uma das preocupações que têm sempre os provedores de internet é que eles têm, normalmente, em quase todos os países, a obrigação de saber quem é que está ligado com que direção IP em cada momento do dia, não é? Por se a polícia vem e quer saber mais alguma coisa. Quanto mais se compartilha um recurso, mais difícil é saber quem exatamente é que está a utilizar o recurso num momento determinado. Mas isto é um dos cenários. Há vários provedores de internet grandes que estão a pensar seriamente nisto. Companhias como a Juniper, que fornece equipamento para eles, vai dar suporte, quer dizer, isso não é a Cisco, não é a mesma coisa, não é? Sempre que há alguém disposto a comprar, há alguém disposto a vender, portanto, isso vai mesmo acontecer. E quais é que são as outras alternativas? Uma é o IPv6. A gente tem tentado utilizar agora a IPv4. A V4 quer dizer a quarta versão de IP. E há uma nova, que já tem estado a dar a volta ao mundo desde há uma série de anos, desde o fim dos 90, que é a IPv6. Então eu vou dar assim uma passada rápida sobre o que é o IPv6 e o que é que implica, que soluções e que problemas é que tem. Não é? Um bocadinho de história. Ao mesmo tempo em que o IETF modificou o standard de direções de IPv4 com aquela coisa do CIDR que eu falei antes, também se viu que esta coisa do CIDR ia dar para esticar a vida do IPv4 durante uns anos, mas que mais tarde ou mais cedo a gente ia esgotar as direções. Não é? E então, ao mesmo tempo, no mesmo ano, começou-se a trabalhar no IPNG, IP Next Generation. Houve várias propostas, uma delas foi Tuba, que quase toda a gente acha que era a melhor, mas que finalmente não foi a que foi adotada. Tuba, tecnicamente, era muito boa, era uma ideia muito boa. Utilizava direções, por exemplo, não de tamanho fixo, senão de tamanho variável, com o qual este problema de esgotamento de direções não voltaria a passar. Era um único problema, era um standard da OSI. E esses standards não têm sido muito abertos, historicamente. E a gente havia uma série de preocupação sobre se o IETF adotasse um standard deste estilo que não fosse completamente aberto, se depois poderia modificar, se estaria acessível a toda a gente, se seria possível fazer implementações disponíveis para toda a gente para ser utilizadas. E então, embora tecnicamente fosse a melhor solução, não se adotou. IPv7 foi uma tentativa, não era muito boa, não se acabou a especificação. IPv8 foi a terceira. Mais ou menos, todas estas três opções estavam-se a desenvolver ao mesmo tempo. IPv8 faltavam-lhe uma série de coisas que eram precisas, juntou-se com o Session Initiation Protocol, foi dar uma coisa que se chamava SIP-P, e que posteriormente foi a base para o que se chamou depois IPv6. Mudou-se o número. E o IPv6 é o que a gente tem como alternativa hoje se queremos mudar o IPv4 para uma coisa que possa durar mais anos. Não é? O protocolo de base acabou-se já aí há 10 anos, se não for mais, fim dos 90. Sim, portanto mais de 10 anos, já estamos em 2012. Tem levado muito tempo a ser adotado na internet. Basicamente tem sido utilizado praticamente em redes académicas
Eu não sei se a rede aqui, Wi-Fi ou com cabo, no Instituto tem ou não tem suporte para IPv6. Eu sei que todas as universidades de Portugal estão ligadas através de uma organização que se chama FCCN e que a FCCN dá suporte de serviços IPv6 na rede, mas depois dentro do campus depende de cada universidade. Não é? O que é de novo? O que é que há de novo no IPv6 que não tenham o IPv4? Basicamente são três tipos de coisas. Uma são as direções de IP, que se distribuem para cada computador. Um mecanismo de autoconfiguração, que não está disponível no IPv4. E, originalmente, havia também uma coisa adicional, que era o IPsec, IP Security, capacidade para autenticar e encriptar os pacotes de IP na rede, mas que, como o IPv6 levou tempo a ser utilizado realmente na prática, acabou por ser adotado por IPv4 e agora já não é uma coisa que se distinga por ele próprio, senão que é parte também de qualquer ligação que tenhas no computador. Bem, o que é que mudam as direções? As direções de IPv4 são 32 bits, dão 4.000 milhões de direções possíveis, de combinações possíveis, está bem? No IPv6 passaram a ser 128 bits, 4 vezes mais bits. 4 vezes mais bits, como com certeza já sabem, não dão 4 vezes mais direções, dão bastantes mais, não é? A modo de exemplo, cada vez que se metem 32 bits, multiplica-se os 4.000 milhões por outros 4.000 milhões, não é? E o número vai aumentando de forma bastante grande. 3 vezes 10 elevado a 28 é o número de direções que temos no IPv6, em vez dos 4.000 milhões que há no IPv4. É esse número que está aí em baixo. Modo de comparação, portanto, esse é o número de direções que tens no IPv4 e esse é o número de direções que temos no IPv6. São suficientes como para solucionar o problema do número de direções durante uma série de anos, não é? Como? Pois, em teoria sim. Na prática, a prática e a teoria nunca são a mesma coisa na prática, não é? O mecanismo de autoconfiguração, o que é que isto dá? Isto, o IPv6 foi criado já numa altura em que realmente as pessoas queriam que os computadores pudessem ligar à rede e aquilo começasse a funcionar sem ter que passar meia hora a pôr parâmetros no Windows, ou seja lá o que for que se utilizasse, não é? E então este mecanismo de autoconfiguração o que fez é apanhou as direções de IPv6, partiu-as em dois, os últimos 64 bits foram dedicados para codificar o MAC address da interface. Todas as interfaces Ethernet ou Wi-Fi, ou seja lá o que for, têm uma direção própria no hardware e então há um mecanismo que faz um map dessas direções aos 64 bits e que, portanto, fazem que os últimos 64 bits de cada direção IPv6 estejam automaticamente determinados pela direção MAC do porto Ethernet ou do porto Wi-Fi, ou seja lá o que for a tecnologia que esteja a ser. Portanto, à custa da comodidade, perderam-se logo 64 bits. Está bem? Ainda assim, a gente pensou que os outros 64 bits deveriam ser suficientes. Talvez, provavelmente, da mesma maneira em que o Bill Gates pensou que 640 capas seriam suficientes. Não é? Isso nunca se sabe. Como este protocolo de autoconfiguração vinha já como prato do standard, isso acabou por determinar uma série de decisões que têm sido uma das coisas que tem custado, na hora da verdade, às pessoas tentarem utilizar o IPv6. Uma das coisas é que, normalmente, quando se utiliza o IPv4, a direção é assignada de uma maneira automática aos computadores através de um protocolo que se chama DHCP. Como o IPv6 tinha autoconfiguração, as pessoas que estavam a trabalhar no standard decidiram que não era preciso um DHCP v6. Tudo isto está bom em teoria não é preciso. Quando chegou a hora da verdade e falar aos provedores de internet sobre mecanismos de autoconfiguração e tal, houve aí um momento de pânico. Os provedores normalmente não gostam de não saber exatamente quem é quem. Tanto seja por as razões de controle da rede deles, como seja por os requerimentos legais de saber ter que guardar informação de quem é quem. Não é?
Então, isto atrasou a coisa uma data de anos, até que foi desenvolvido o protocolo de HCP6. Tem sido um bocadinho a história do IPv6. Talvez um bocadinho demasiado avançado para a época em que foi inventado e que agora tem, à hora da verdade, quando se tem estado a implementar nas redes, tem-se encontrado essa série de problemas e tem que se ter ido de volta para desenhar todas as peças que faltavam. Não é? O que é diferente? Na capa baixa, de nível 3, 2 da rede, do TCP/IP, há protocolos de controle da própria rede. No IPv4 há uma coisa que se chama o ICMP, e isso também foi posto no ICMP no IPv6, só que foi mudado completamente. E passou a ser parte do standard, uma parte fundamental do standard para fazer isto andar. No mundo de IPv4, o ICMP tinha um carácter praticamente de informação e podia-se bloquear. E como se podia bloquear, houve muita gente que pensou que ia ter mais segurança na rede se bloqueasse. E bloquearam. E têm estado a estragar várias coisas na rede, mas mais ou menos a internet tem continuado a funcionar. Não é? No IPv6, isto não se pode bloquear. É uma parte do standard que, se estiver bloqueada, simplesmente faz com que a maior parte das ligações não seja capaz de funcionar. É um dos mecanismos que se utilizam para saber, entre dois computadores que estão a tentar falar entre si, qual é o tamanho máximo do pacote que pode ser transmitido. Uma coisa que o IPv4 tem, mas que foi adicionada bastantes anos depois do IPv4 ter sido criado, é uma coisa multicast, em que eu posso emitir um pacote não com direção a um computador em específico, senão a qualquer computador que esteja numa rede determinada. Isto passou a ser parte do protocolo core do IPv6. Portanto, o que isto significa é que há uma série de hábitos que os operadores têm adquirido ao longo dos anos que vão ter que ser modificados. Quer dizer que este pessoal vai ter que aprender coisas novas. E isso sempre custa. Há muita gente que tem dito que o IPv6 na realidade não dá nada que não se possa fazer não se possa fazer já com o que é possível. São 96 bits mais em cada direção, mas não há realmente nenhuma magia. Eu acho que não concordo exatamente com isso. Não concordo com isso porque essa pequena magia dos bits adicionais fazem uma grande diferença, não é? 4 mil milhões de direções para uma população do globo da Terra que são, acho que até já chegámos aos 7 mil milhões, não dão. Não dão para cada pessoa ter mais uma. Ter uma, pelo menos. E a forma como isto está a evoluir, uma coisa mais normal que vai acontecer é que as pessoas progressivamente vão ter mais de uma direção cada uma. Cada vez é mais normal que uma pessoa tenha mais de um computador que seja ligado à internet. E conforme mais e mais dispositivos vão ser ligados, isto vai aumentar, não vai diminuir. Portanto, esgotamos esses 4 mil milhões só com à volta de 2 mil milhões de pessoas que estão agora ligadas à internet. Quer dizer, ainda faltam mais de 2/3 partes da população da Terra para se ligar. Portanto, vamos ter que solucionar o problema de alguma maneira. E por isso é que eu acho que os 96 bits, embora possa parecer uma coisa pequenina, é uma coisa bastante importante. Qual é que é o problema principal em passar de IPv4 a IPv6? O IPv6, qual é que é a ideia principal de passar em IPv6? O IPv6 dá a possibilidade de realmente voltar ao modelo inicial da internet em que cada um de nós poderia ter uma direção IP pública e ligar diretamente com qualquer outro de nós, que era o modelo inicial. Simplifica muito o funcionamento da rede, tira todas estas limitações que estão a aparecer por causa dos NATs, numa ou em 2 capas, mas tem uma série de problemas. Um dos grandes problemas é que, tal como foi desenhado, o IPv6 não é compatível com o IPv4. Quando uma pessoa começa a utilizar IPv6, pode-se dizer de alguma maneira que uma pessoa não está na internet, está numa internet alternativa. Parece importante 2 internets que compartilham muitos dos caminhos de dados, mas que, no fundo, estamos a falar de 2 protocolos completamente diferentes. Por muito bom que o IPv6 seja, não é IPv4. E é preciso modificar uma série de coisas, não é? Soluções.
a primeira reação que muita gente tem, e incluído o ETF, foi, bem, está bem, se são dois protocolos diferentes, pode-se traduzir de um para o outro. Como é que se traduzem protocolos? Traduzem-se com caixas de NAT. Quer dizer, está bem, isto funciona, mas não estamos a solucionar realmente nenhum problema, não é? Estamos a tirar uma caixa de NAT e a substituí-la por outra caixa de NAT não é exatamente uma solução que seja desejável. A ideia, portanto, é que o NAT 6.4, onde se passa de IPv6 a IPv4, fosse, quando muito, um mecanismo de transição. Enquanto há pouca gente que utiliza IPv6 e muita gente que utiliza IPv4, as pessoas que utilizam IPv6 teriam de usar um NAT para falar com o mundo de IPv4, enquanto podiam ter ligações diretas com o IPv6. Não é? Vamos lá ver como é que isto funciona. Dual Stack, que foi a solução original, era vamos pôr IPv6 e IPv4 todos em cada um dos computadores. E hoje em dia, praticamente todos os sistemas operativos, o Linux, o FreeBSD, o sistema operativo da Apple, o Microsoft, têm esta solução posta dentro já. Continua a ter o problema de que não se sabe muito bem como é que se vai chegar a um determinado sítio. Se o IPv4 vai ser preferido ou vai ser preferido o IPv6. Há uma série de falta de determinismo no comportamento da rede que dá um problema. E depois acho que vou passar, sem explicar o que é o DS Lite, porque é basicamente outro tipo de mecanismo de tradução de direções. A parte mais importante, no entanto, é a parte onde entram as pessoas. Portanto, na parte dos provedores de serviço, em que todo o treino que foi dado às pessoas que manejam todos estes sistemas até agora vai ter que ser atualizado, toda a gente vai ter que aprender uma série de coisas novas para poder trabalhar com este protocolo novo. E na parte de programação. Se repararem bem, uma das coisas que eu disse que tinham sido chave no êxito da internet, ao princípio, não era só o diferente modelo da rede da internet, enquanto que utilizar pacotes em vez de circuitos, ou no sítio onde a inteligência estava, em vez de estar nos nodos do extremo, em vez de estar na própria rede, também foi a existência do BSD Unix. A capacidade de cada um de nós poder programar serviços novos que nós quiséssemos e poder utilizá-los através da internet sem ter que pedir licença a ninguém, não é? Isso é que foi praticamente, isso é que permitiu aparecer o correio eletrónico que a gente conhece hoje, o World Wide Web, o FTP, o Gopher, todos os programas peer-to-peer, tudo o que a gente está habituado a ser hoje a internet, não é? E, portanto, no caso do IPv6, estamos na mesma situação. O êxito ou não do IPv6 vai depender muito de o que é que pessoas como vocês fizerem dele, que programas é que vierem a utilizar o IPv6 ou vão tentar continuar a utilizar o IPv4 com as complicações todas adicionais, que cada vez são mais. Não há nenhuma garantia de que só com 2 capas de NAT a internet possa continuar a crescer. E, se calhar, durante daqui a uns anos, teríamos que passar para 3 e cada vez a coisa vai ser mais complicada e a possibilidade de fazer coisas novas cada vez vai ser mais limitada também. Portanto, mais ou menos isto é que são a situação em que a gente chegou. É uma forma de quase morrer de êxito. A internet cresceu tanto que esgotou uma série de recursos que são indispensáveis e agora temos uma série de alternativas que eu tentei mais ou menos explicar e o que acontecer no seguinte capítulo deste livro vai depender não só das companhias, dos provedores de internet, senão também do que a gente próprios fizermos com as aplicações que podemos programar todos os dias, ou se simplesmente deixarmos de programar, não é? E isso mais ou menos é a ideia que eu queria transmitir. Por isso é que eu disse que eu antes não ia responder à pergunta, porque isso depende mais, a resposta a essa pergunta depende do que vocês decidirem fazer. Como é que é possível haver tantas leis estúpidas, tipo a SOVA, a ACTA, que temos organizações que não percebem nada da internet, conseguir passar leis? Como é que organizações como, por exemplo, a
usar o IPv6, obrigar os ISPs a fazerem deployment de IPv6, como é que é possível passar tanto tempo e ninguém fazer nada? Bem, a ISC tem feito, põe-se o grãozinho de areia, não é? A gente tem todos os serviços que a gente faz, todo o software que a gente faz, tem suporte para IPv6, tem tido suporte para IPv6 desde há mais de 10 anos, não é? Eu também. No nível político, a gente tem uma capacidade de ação limitada, não é? Quando a gente fala com o governo dos Estados Unidos ou com a Comissão Europeia, a gente explica-lhes as coisas. Mas eles estão habituados a tratar com outro tipo de pessoas. Eles estão habituados a tratar, por exemplo, em questões de telecomunicações, eles estão habituados a tratar com a ITU. A ITU, que é uma organização em que, tradicionalmente, os membros são as antigas companhias telefónicas. Uma organização, a ITU, que é parte das Nações Unidas, em que a voz não é da indústria, normalmente, a voz é dos governos. Na sua opinião, acha que as companhias telefónicas estão a sabotar a internet? As companhias telefónicas estão a tentar aumentar o benefício, como qualquer outra companhia. E eles tinham um modelo em que eles funcionavam e que faziam um valor de dinheiro. E esta coisa da internet tem estado a estragar as margens de benefício completamente. Quer dizer, eles têm a conseguir benefício para dar dinheiro aos acionistas, não é? Essa que é a função da companhia. Não acha que a visibilidade sobre este assunto é demasiado precisa? Quer dizer, toda a gente fala, por exemplo, a conferência de ontem foi sobre free software e liberdades, e aqui estamos a falar de uma liberdade muito mais essencial do que correr software livre. E ninguém quer saber isto. E se calhar daqui a um ano ninguém vai poder usar os programas que estão a usar agora, ninguém quer saber outra vez. Eu sei, por isso é que eu vim cá desta conferência. E é o que estava a dizer da espingarda. Apetece-me entrar por dentro de organizações como a espingarda. Bem, quer dizer, isso é a primeira reação, acho normal. Talvez não seja a reação que vá mudar as coisas. A nossa espingarda, acho, tal como quando a internet cresceu, a nossa espingarda foram os programas de software que a gente criou com serviços que as pessoas queriam utilizar. Não acha que é impossível isto estar a cargo do mercado livre? O mercado livre não é capaz de mudança, o mercado livre continua a usar óleo, o mercado... Isto tem que ser uma coisa por parte dos governos, legislada, obrigada, como, por exemplo, a mudança de tirar chumbo das soldas. Os governos também não têm nenhuma magia, não é? O próprio governo dos Estados Unidos, por exemplo, está limitado no que pode fazer. É um dos governos mais poderosos cá no mundo, não é? É muito fácil, basta obrigar todos os ISPs a darem um passo. Eles não podem fazer isso. Não podem, num mercado livre, que supostamente é o tipo de mercado em que a gente vive, não podem fazer isso. O que eles têm feito, por exemplo, têm estado, nos Estados Unidos diretamente, o governo obrigou a que todos os equipamentos de rede que fossem fornecidos a organizações do Estado tinham que ter suporte para IPv6 obrigatoriamente, senão não podiam ser comprados. Aqui na Europa temos não só uma capa do governo, temos várias, não é? E então as coisas demoram mais tempo. Não era só obrigar toda a gente que vê um IPv4 é obrigada a dar um guarda. Até agora ninguém se tem atrevido disso. E em parte também temos um bocadinho de responsabilidade de nós. Uma das coisas que a gente tentado a dizer continuamente desde há anos é que os governos têm que se manter afastados da internet. Que a regulação da internet é uma coisa da indústria, da própria indústria, e não dos governos. Eu não concordo, porque isto era uma coisa que é preciso ser regulada, porque os ISPs não vão fazer, as telecoms não vão fazer, a SISC e etc. só vão fazer quando alguém quiser, neste momento eles são ISPs, por isso fazem lentamente. E, por outro lado, temos indústrias poderosas a querer quebrar a internet, a querer quebrar protocolos como o DNS, e os governos, como não sabem melhor, acham que isso são boas soluções
O que eu estou a dizer é, os grupos errados estão a fazer lobby sobre os governos pela internet, e já estava na altura, a sério, de pessoas que percebem da internet fazerem lobby sobre os governos em vez de serem as pessoas que fazem filmes. A gente faz o que pode. No entanto, a nível do governo, não é tão importante saber do que se fala como saber quantos milhões é que tens por trás de ti. Portanto, se eu apresentar à frente mesmo o governo de Portugal e lhe explicar tudo isto, mas vier o CEO da PT e disser outra coisa, a quem é que acha que vão fazer caso? O que a gente tem são outros mecanismos de ação. Quando eu comecei a utilizar a internet, nos 90, a companhia telefónica não dava linhas de internet. Está bem? Tu podias contratar um circuito de X25. E punhas um computador X25 no teu sítio e falavas com alguém no outro lado para ter um computador de X25. Não utilizavas os circuitos para nada, era só uma ligação de ponto a ponto, mas tudo tinha que ser encapsulado em X25. Perdias à volta de 30% da capacidade da linha, por estupidez esta, mas ou querias ou não querias. E a gente não utilizava o X25 para ligar com o resto do mundo, a gente utilizava simplesmente o X25 para encapsular o IPv4 dentro e chegarem. Era um custo, perdias uma série de capacidade, mas se sabes o que queres, fazes o que é preciso. Outra coisa, não acha que isto é o bug do milénio vezes 1000? No sentido em que consultoras e etc. vão enriquecer a entrar nas empresas e a dizer agora precisamos fazer todo o vosso software compatível com o IPv6, porque por muito que telecoms e etc. queiram adiar, o IPv6 é inevitável. E era muito mais fácil ter feito a migração há 10 anos atrás, quando isto não podia ter internet, sim. Quando não havia coisas ali coladas à parede a dar internet. E isto basicamente vai ser o bug do milénio vezes 1000 na quantidade de coisas que é preciso ser tocado. Vão ser tocadas que há 10 anos não chateava muita gente. É um bocadinho o bug do ano 2000, digamos, mas isso é culpa nossa. É culpa das pessoas que desenvolveram os standards. A gente também tem que assumir a própria culpa, não é? Fizemos um protocolo que é incompatível com o IPv4. Havia propostas que podiam ter sido compatíveis, mas não foram as escolhidas. Quer dizer, é um problema que a gente criou nós mesmos, não é? Podia-se ter começado a fazer a transição há 10 anos. Difícil. Há 10 anos, o fim do IPv4 estava-se a pensar para 10 anos no futuro. Quem é que faz planos a essa altura? Agora estás a falar de que o teu telemóvel tem direção IP, tem acesso à internet. Há quanto tempo é que os telemóveis têm acesso à internet? Há quanto tempo é que o iPhone da Apple apareceu no mercado? Isto tem sido coisa de há 3 ou 4 anos. Quem é que pensava alguma vez que os chineses iam de repente desembarcar na internet da maneira em como estão a fazer, não é? Falar com as coisas do passado, sim. Quando falou... Eu avisei que não precisava disto. Quando falou em colocar uma capa de NAT em cima de outra capa de NAT... Peço desculpa. Disse que possivelmente haveria outra altura em que se chegaria à altura de meter outra capa. Isso depois não vai limitar a nossa liberdade a nível da internet e naquilo que podemos ver, e o ISP ou os ISPs vão controlar tudo aquilo que fazemos, mais ainda do que o que já fazem, claro. Completamente. A segunda capa de NAT já consegue isso. Porque a diferença da primeira capa de NAT é onde cada um de nós tem um certo controlo sobre como o comportamento do NAT, porque a gente pode aceder ao router que tem em casa e modificar os parâmetros. A segunda capa de NAT não vai estar sob o nosso controle, vai estar sob o controle do provedor da internet. Portanto, aí já perdestes completamente a capacidade de... E daquilo que quero fazer e daquilo que quero ver. Exatamente. Protocolos de peer-to-peer que há muita gente interessada em tentar comunicar a ideia de que o peer-to-peer só se utiliza para piratear. E há muitas mais aplicações. É um modelo de funcionamento completamente diferente do cliente-servidor e, portanto, é uma coisa que está por explorar. Passam a não ser possíveis.
Havia aqui uma pergunta, não sei se querem passar. Temos só tempo para mais uma pergunta. Havia aqui uma em baixo que foi interrompida. Pronto. Tá bem, não sei, não estou a ouvir toda a gente ao mesmo tempo. Oi? A minha pergunta era sobre a transição do IPv4 para o IPv6. Quais é que têm sido os principais obstáculos? Já ouvi falar que havia empresas que não queriam substituir o material antigo, simplesmente porque só pelos custos mesmo, e que esse tinha sido era um dos obstáculos maiores à transição. Sim, quer dizer, se tu podes tentar evitar gastar o dinheiro hoje e gastá-lo amanhã, vais sempre tentar fazer isso, não é? E mais numa situação como a que temos agora. Exato. Tem sido um dos obstáculos, sim. Pronto, o impacto é que novas empresas não conseguem ter um novo IP. Por exemplo, se eu criasse uma nova empresa e precisasse, se estivesse na área da internet, era completamente impossível, visto que... Tens mais um ano e pouco. Até o verão, pronto. Obrigado. Sim. Havia aqui uma pessoa que queria fazer uma pergunta ao princípio. Só estava com curiosidade do que teria sido, olhando para trás, o que é que teria sido desenhado de forma diferente no standard IPv6? No standard IPv6, provavelmente teria sido... as direções provavelmente tivessem sido desenhadas de maneira em que a direção de IPv4 fosse um subconjunto das direções de IPv6, de tal maneira que a não alterar o pacote de forma a ser incompatível, de tal maneira os pacotes poderem continuar a passar na rede sem ter que alterar todo o software, todos os equipamentos, não é? Mas isso seria a coisa principal, mas é tarde para isso. Podia ter sido feito na altura, mas havia pessoal que queria partir de zero e limpar todos os standards, quer dizer, partir outra vez de um desenho limpo, que é uma boa ideia, mas tem custos, não é? Obrigado.